Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja e estamos nesse momento estudando a Epístola de Tiago. No último episódio conversamos do capítulo 1, versículo 1 até o 16 e é muito interessante ver o estilo de Tiago de ensinar. Ele lança várias ideias que nem uma metralhadora, quase qualquer uma dessas ideias ela funciona bem, é uma lição por si só. E é legal você ver as diferenças, por exemplo, de um camarada como Paulo que vem depois fazendo construções elaboradas. E isso acho que vale o comentário dizer que cada um de nós vamos ter o nosso estilo desempenhando, a obra do Senhor, mas podemos e devemos ser inspirados e conduzidos por Ele, como é o caso das epístolas. E hoje vamos dar sequência no capítulo 1, a partir do versículo 19. Meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu vou fazer uma pausa aqui, já é fortíssimo essa orientação que Tiago vem trazendo aqui, mas vamos lá recapitulando. Primeiro, todo mundo tem que estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. Amados, isso é algo que nós precisamos no corpo de Cristo. E como cristãos, precisamos viver dessa maneira. Primeiro ouvimos, depois falamos e somos tardios, demoramos ainda mais para se zangar. Vemos na igreja um corpo que foi chamado para caminhar em amor. Na verdade, vemos João 13:35 falando que assim o mundo ia reconhecer-nos como discípulos de Jesus pela maneira que amamos uns aos outros. O marco do caminhar dos discípulos de Jesus tem que ser o amor. E infelizmente, eu acredito que muitas vezes nós temos falhado nisso como igreja, porque para muitos descrentes, cristão é sinônimo de briga, discussão, guerra nos comentários. E a ideia não é essa. Precisamos lembrar que nós não somos chamados para ganhar discussões, somos chamados para ganhar almas. E para isso nós vamos precisar estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e mais tardio para se irar. Então é muito interessante, você já percebeu isso na sua vida com certeza, quando você está com pessoas que te ouvem numa conversa, isso faz toda a diferença. Você se sente importante, você sente que a pessoa está prestando atenção em você, que você importa, que a sua opinião importa. E se é bom receber isso, nós precisamos dar isso aos outros, precisamos saber ouvir. Muitas vezes você está lá, o cristão universitário querendo evangelizar, sempre querendo compartilhar sua cosmovisão com os outros, só que você nunca quer ouvir ninguém falando com você. E mesmo que a pessoa venha compartilhar um monte de abobrinha, você tem que saber valorizar aquela pessoa deixando ela falar. Ouça, sabe? Não ouça tirando sarro, não ouça como você gostaria de ser ouvido. Faça perguntas, demonstre um interesse, que é uma perspectiva de amor. E depois, quando chegar a sua vez de falar, aí você traz uma demonstração em amor, um ensino com carinho, falando, olha, muito interessante, mas eu não acredito nisso, por quê? Vem trazendo a sua perspectiva. E se você ouvir com carinho, é muito provável que você conduza a conversa dessa maneira, que a pessoa vai querer te ouvir com carinho também. Então, lembre-se disso, todo mundo precisa estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e ainda mais tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, às vezes, você está querendo trazer o fruto da justiça pelo canal errado. A sua ira não vai produzir o fruto da justiça, nem na sua vida, nem na dos outros. Então, você pode ganhar todas as discussões, ficar zangadão com todo mundo, vai estar perdendo as almas, e isso não adianta de nada, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, eu acho legal para onde vai a conversa no versículo 21. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e
vestígio de maldade. O que é vestígio? É algo que ficou, sabe aquela louça mal lavada, ficou com vestígios de sujeira? Quer dizer que não foi propriamente limpo. O Tiago nos orienta a não dar espaço aos vestígios, quer dizer, né, nós tínhamos coisas no nosso comportamento quando éramos filhos das trevas que não tem mais parte no nosso caminhar de luz, que tem que ser um caminhar de amor, onde eu constantemente, como falamos no episódio passado, vou controlar, administrar os meus desejos para não dar lugar ao pecado e que o pecado não venha trazer a morte. Então eu preciso controlar os desejos e às vezes eu vou ter a vontade de mirar numa discussão, eu vou ter a vontade de querer lacrar uma conversa, mas eu vou administrar os meus desejos porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então tome cuidado e precisamos nos livrar de toda impureza moral, vestígio de maldade e receber de boa vontade a palavra que foi implantada em nós, que é poderosa para salvar a nossa vida. Amados, a revelação da verdade, a revelação da graça, da salvação, né? Tudo que nós entendemos do nosso relacionamento e convívio com Deus vem da palavra. Precisamos receber com boa vontade essa palavra para que ela venha gerar tudo isso no nosso coração e entender que essa palavra afiada, mais afiada que uma espada de dois gumes, como diz Hebreus 4 no versículo 12, ela vem separar junta em medula, espírito e alma, ela vai, né, revelar pra gente onde nós estamos e separar o que é as nossas emoções e o que é a liderança do Espírito Santo. É muito, muito especial isso, precisamos receber de boa vontade essa palavra. Ele continua dizendo, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Ele continua no versículo 23, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Então, se você está ouvindo um monte de podcast, um monte de mensagem, lendo um monte de livro, mas não pratica o que você aprende, isso não vai adiantar de nada. Como você olhasse no espelho e falasse, uau, assim é o cristão, só que aí você vai embora e não age como cristão. Então, do que adianta essa revelação se ela não for te levar a uma realização? Uma cutucada aí para quem já leu o livro. Então, precisamos deixar essa verdade entrar, que o poder do evangelho não está no conhecimento, ele está na prática. Não adianta conhecer os mistérios mais profundos da palavra de Deus se você for deixar de caminhar nos princípios mais simples da palavra de Deus, porque nós somos as testemunhas desse evangelho, somos como as cartas vivas. Então, tem que estar na nossa prática. Se você conhece e não pratica, isso não adianta de nada. Entretanto, versículo 25, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Então, eu acho muito interessante esse contraste, o do ouvinte esquecente, mas o praticante zeloso. O nosso zelo pela palavra de Deus, nosso zelo pelo Senhor, ele se manifesta no cuidado e atenção que nós temos de cumprir a sua palavra, né, de praticar a lei da liberdade, a vontade de Deus que nos é revelada nas Escrituras. Então, precisamos prestar atenção nisso, prestar atenção para a palavra com o Senhor. Zelo é praticar a palavra, é praticar o que está escrito. Eu acho muito interessante, né, a maneira como Tiago, de maneira carinhosa, se refere à lei da liberdade, à palavra de Deus, né? Porque na palavra de Deus nós temos a revelação da vontade do Pai, seus mandamentos, a lei do Senhor, mas ela não é uma lei de escravidão, é uma lei de liberdade. Conhecer a vontade do Pai, o que vai delinear os limites do nosso caminhar, não é só uma restrição, isso é liberdade, né? A verdadeira liberdade não está naqueles que conseguem dizer sim para tudo, mas não conseguem dizer não para nada. Numa vida de autocontrole, liberdade está em conhecer o caminho, e isso é possível por conhecer a palavra, a lei da liberdade. Ele continua, né, eu acho interessante isso, será abençoado no que fizer. Isso é uma coisa boa. Amados, é bom ser abençoado no que você fizer, né? E você vai ser abençoado porque você está caminhando na vontade do Pai. Sabe, muitas vezes a gente olha para alguém que está vivendo uma vida que parece tão abençoada, tão próspera, não no sentido somente, né, quando eu digo próspero, eu digo assim, uma família que está unida nos caminhos do Senhor, sabe? Alguém que está vivendo segundo o seu propósito, alguém que está bem abastecido de provisão,
visão, e às vezes a gente olha para as pessoas dizendo graças a Deus, e parece que isso foi só, né, um favor imerecido. Amados, cada fôlego que a gente tem é um favor imerecido. Começa daí, graça, né, tudo nós temos acesso pela graça, porque nem mesmo vivos e livres deveríamos estar. Mas, quando alguém diz graças a Deus, quer dizer, várias vezes essas pessoas, você vai ver, elas estão caminhando em obediência à palavra. Então não deveria ser de surpreender que elas são abençoadas em tudo que fazem. Você vê lá um casal que durante o seu namoro, o seu noivado, o começo do seu casamento, decidiram fazer tudo conforme as escrituras, e você vê que eles estão tendo um relacionamento feliz, né? E às vezes você vê um casal que quis, né, desrespeitou vários conselhos bíblicos, várias orientações bíblicas, fez tudo do jeito que queria, e agora está tendo dificuldade, e eles olham e pensam que Deus foi mais bonzinho com o outro casal que está bem, quando na realidade o outro casal que está bem, na realidade decidiu obedecer o que está escrito. Então entenda isso. Se você caminhar na palavra de Deus, você vai ser abençoado em tudo que você faz, porque você vai estar fazendo as coisas segundo a vontade de Deus. Então, na sua vida financeira, você vai ser abençoado, porque você vai tratar as pessoas como Deus diz. Então você vai fazer aquilo que é justo, vai conduzir, né, um empresário vai conduzir sua empresa com justiça, nunca deixando de pagar alguém que é devido, sempre agindo em generosidade, em vez de querer ficar pagando menos, vai querer, né, ser generoso com as pessoas, e isso vai atrair sempre bênção, quer dizer, ele vai ter um bom nome, uma boa reputação, alguém que sempre arca com sua palavra, faz como prometeu, caminhando nesses princípios, vai levar a uma vida profissional de excelência. Alguém que na vida familiar caminha segundo o que está escrito, vai experimentar na vida familiar bênçãos do Senhor, né? Vai ser um marido conforme a vontade de Deus, um que ama sua esposa, né, de maneira altruísta, se entrega por ela como Cristo se entregou pela igreja, como é a orientação que nós temos em Efésios, vai ser um amigo como Jesus, vai ser, né, um filho como que nós temos nas Escrituras. Então vai colher os benefícios de um relacionamento abençoado, que é a instrução do Criador que criou todas as coisas diz. Então, precisamos entender isso. Você não devia estar surpreso, sua vida está uma bagunça, se você vive desrespeitando as Escrituras. Eu já vi várias vezes ajudando, né, casais que estão tendo muitas dificuldades, e você vai vendo a história, né, eles desrespeitaram tudo, eles não se guardaram, né, muitos já começaram um relacionamento em julgo desigual para fazer um namoro evangelístico, aí você vai ver, não é de surpreender que estão havendo tantas dificuldades, quando nada foi feito segundo a vontade de Deus. Do mesmo jeito, várias pessoas que eu conheço que zelam por praticar a palavra, colhem o seu benefício. Então, precisamos entender que o que está escrito, né, Deus ele nos dá essa instrução por sua bondade, então cuide, né, para caminhar em todas as áreas da sua vida na palavra de Deus. No versículo 26, ele traz uma orientação muito forte, algo que a igreja precisa se atentar. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração e sua religião é inútil. Se você não refreia a sua língua, lembra do que ele falou mais cedo, não é tardio para falar, não é tardio para se irar, a sua religião é inútil, né? Você está enganando seu coração, porque não tem como você caminhar em amor como é esperado de nós. E sair cortando as pessoas, não pensar antes de falar, não estar disposto a ouvir, isso não é um proceder de amor, né? E se você não consegue amar seu irmão, a quem você vê, como é que você pode dizer amar a Deus a quem você não vê? Então tome cuidado com a língua. Tome muito cuidado com a língua. Eu vejo muitos cristãos que já acabam com o testemunho que eles dão por não saber segurar a língua. Sabe, falam tanta bobagem, independente do espectro, desde, né, se envolver com coisas políticas ou mesmo opiniões teológicas, às vezes para dentro do corpo de Cristo, opinião sobre um artista alheio, alguma coisa da cultura pop, eles saem cortando com a língua, né, usando a palavra que deveria edificar como uma arma de destruição. Então tome cuidado com isso. Versículo 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Amados, uma religião pura, ela se resume em compaixão e santidade, né? Não tem como viver uma vida de santidade sem misericórdia, mas também não tem como viver uma vida apenas de misericórdia sem santidade. Precisamos entender que nisso consiste a religião pura, é cuidar do órfão e da viúva nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Então aqui,
nós temos uma orientação muito indispensável para o que deve ser a vida da igreja. Em Gálatas, próxima epístola que nós vamos conversar, vemos Paulo falando sobre o seu apostolado reconhecido pelas colunas da igreja, Pedro, Tiago, e ele vai falar que eles trazem essa orientação, eles abençoam o ministério de Paulo a gentios, mas eles reforçam a barra, que ele não se esqueça do órfão, do pobre e da viúva. O evangelho do reino sempre foi sobre isso. Desde o começo, a igreja de Jerusalém tinha esse cuidado de cuidar do órfão, do pobre, da viúva, do necessitado, e isso é uma das atividades principais que nós temos como igreja. E isso não pode jamais se afastar do nosso coração. Amados, assistência social é uma conversa nossa. Combater a injustiça é uma pauta da igreja. Você não precisa se preocupar com isso. Às vezes eu vejo gente falando, não, mas isso está vindo de tal lugar e a procedência, isso é anti-igreja. Não, isso é uma vida da igreja. A gente tem que sempre levar a sério a responsabilidade, independente de quem é o nosso governante, de cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Isso é uma missão da igreja. Não adianta apenas querer viver uma parte dessa religião pura de santidade, de não se misturar com o mundo, com as coisas desse mundo e esquecer do cuidado para com os pequeninos. Então entenda, é responsabilidade de toda igreja, de todo cristão, encontrar uma maneira de fazer isso. Seja com o seu tempo, se dedicando, envolvido com o Ministério de Ação Social da sua igreja. Sua igreja ainda não tem um, é importante pensar em como você vai começar, porque essa é a religião pura. Nós devemos ter esse cuidado, faz parte da nossa vida como igreja. Mas encontrar um ministério que você pode ou apoiar com seu tempo ou com suas finanças, de preferência com os dois, é algo muito, muito importante. Sempre tem que fazer parte da vida da igreja isso daqui. E do mesmo jeito, não adianta só querer fazer o bem pelos outros, mas não levar a sério a parte da santidade, de não se contaminar com as coisas desse mundo. Então nós não nos contaminamos. Nós estamos lá fora, estamos no mundo, estamos envolvidos, mas não nos contaminamos. No Evangelho de João, capítulo 17, vemos, é tão interessante a oração de Jesus, ali prestes a fazer o seu envio, a oração que ele faz acerca de seus discípulos que um dia haveriam de crer através da pregação dos apóstolos, está falando de todos nós. Ele ora dizendo que eles não sejam retirados do mundo, mas que eles sejam protegidos do mundo. Então o nosso ambiente para fazer a vontade do Pai é lá fora, mas nós não nos deixamos contaminar. Como que nós fazemos isso? É muito, muito importante você pensar nisso. Quer dizer, você vai até as pessoas que estão perdidas, mas sempre para influenciar e não para ser influenciado segundo as suas práticas. Não seja inseguro na sua fé. Eu vejo muitos cristãos, às vezes imaturos, que pensam, olham para o mundo ainda como se, essa coisa de tanta curtição, mas a gente não pode mais. Amados, acorde para a verdade, a realidade. O que você acha bacana? Tem muito cristão que ainda olha para as obras infrutíferas da carne, uma pegação, fumar um baseado, como se fosse um negócio muito maneiro. Amados, daqui 1 milhão de anos eu vou estar vivo, ter um lugar na mesa de Jesus para poder dizer as inimagináveis palavras: Senhor Jesus, você pode me passar o pão, vou poder dar rolê no mar de vidro, ver os seres viventes, os montes fulgurantes, toda essa criação maravilhosa do nosso lar eterno, estar com o Senhor, testemunhar coisas incríveis, começando pela pessoa que me criou, poder ver aquela sala do trono branco. Amados, isso é o que é maneiro. Então não se deixe levar por ideias tão mesquinhas de como se o pecado fosse maneiro. Maneiro é ser santo, como é santo aquele que nos chamou. Você começa a olhar para toda a perspectiva, isso é épico. Então não seja inseguro na sua fé, às vezes de olhar para a galera do mundo, tendo conversa pesada, pensando, eu queria ter o que eles têm. Não, pelo contrário. Entenda o que você recebeu e seja satisfeito, não só na porção que você já recebeu, mas na porção que te aguarda. E se você viver assim, você vai facilitar o processo de que aqueles que estão perdidos olhem para você e pensam, como é bom o que ele ter. Não almeje você as obras infrutíferas da carne, mas deixe que seus colegas almejem a boa obra que Cristo começou na sua vida e vai terminar, que eles possam desejar ter o mesmo. Sabe, eu tive uma experiência muito legal no meu colegial de ver pessoas que estavam perdidas em obras das trevas e de ter conversas profundas com eles, dizer, mas você está feliz com isso? E eu lembro de um camarada uma vez, não cristão, que começou a chorar, falou, não,
nem sei porque eu faço isso, eu não sei por que eu vivo desse jeito, nessa imoralidade toda, sinceramente eu não estou feliz. Eu falei, interessante, porque você tira sarro de mim, mas eu estou feliz caminhando desse jeito. E ele parou nesse tempo de reflexão, falou, eu tenho que experimentar isso então. Se eu não estou feliz e você está feliz, talvez você está fazendo do jeito certo. E foi uma conversa interessante que eu tive com um colega de classe, olhando para a vida de santidade, medindo a satisfação dos nossos corações. Então, lembre-se disso, não se contamine com as coisas desse mundo. Tome cuidado, eu acho que muitas vezes a gente tem uma geração de jovens meio traumatizado com a mãe que não deixava assistir Dragon Ball Z, não podia assistir nada, tudo era do Satanás. Os cristãos foram crianças na década de 90, no começo dos 2000 ali, pegam um pouquinho dessa fase onde se espalhava que nem um incêndio pelas mães quando alguma coisa era do capeta. E aí eu acho que as pessoas às vezes entram no tem que cuidar com as regrinhas que não são bíblicas e tudo bem, eu entendo isso, eu sou uma dessas pessoas, mas eu acho que a gente não pode desprezar o que é a coisa mais biblicamente linda, que é o cuidado para não se contaminar. Então, mesmo no seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo, você tem ele como guia, sabe? Tem coisas que são lícitas, mas não convém, tem coisa que seu irmãozinho pode fazer, mas que você não deve, porque talvez aquilo vai instigar o seu desejo e te levar ao pecado, e o pecado à morte. Então tome cuidado. Amados, tem redes sociais que eu não uso, tem seriados que eu não assisto, e mesmo que o meu irmão pode assistir, eu não vou brigar com ele, eu pessoalmente não posso, porque eu sei que aquilo vai ser uma armadilha para o meu desejo, e do meu desejo isso pode me levar ao pecado. Então às vezes a gente está tratando essas pessoas que são cautelosas como se elas fossem pessoas cheias de regrinhas, e amados, a ideia não é essa. A ideia é caminhar de um jeito que vai ser agradável ao Pai. É favorável errar, talvez pelo excesso de zelo sem pecar, do que pela falta dele, caminhando em pecado. Então, não tire sarro de quem é cuidadoso, de quem come ou não come, de quem usa a rede social ou não usa, de quem assiste ou não assiste, mas guarde o seu próprio coração, segundo o que está escrito, não dando lugar ao pecado. Eu espero que isso possa ter edificado seu coração pelo menos um pouquinho. Falar para você que se edificar seu coração pelo menos um pouquinho, para mim, todo o trabalho de gravar essa série já é válido. É para isso que nós estamos aqui, para esperançosamente poder conduzir o cristão a uma vivência segundo a vontade do Pai. E se tivermos vários cristãos fazendo isso, a igreja, que é o coletivo de cristãos, vai dar um melhor testemunho ao mundo. E eu não digo isso de um lugar, eu digo isso como da minha própria parte, como um cristão que está buscando fazer isso e aprendendo com essas palavras. E eu já falei no último episódio, mas eu repito, a minha vontade é que a gente pudesse sentar na mesa, ter esse momento de cafezinho junto. Eu sei que muitos de vocês já assistem esses vídeos pela manhã, mas dado a impossibilidade de fazer isso nesse momento, pelo menos me deixe saber nos comentários, que eu vou ler e tentar interagir com o que vocês estão escrevendo. Dessa conversa, qual foi a lição que mais mexeu no seu coração? E qual que é um caminho prático? Como a gente conversou hoje, não adianta só conhecer essa lição se você não for praticar. Então, qual é uma maneira prática de viver isso já nessa semana? Essa lição que falou o seu coração. Nos vemos nos comentários e no próximo episódio. Deus te abençoe. Até mais.